Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse carinha aqui, ó, o Tuxo. Então antes de começar, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para fortalecer o canal. Vamos lá? Olá pessoal, vamos lá para mais uma dica. Aproveitando que eu já estava com essa caixa de direção aqui desmontada, essa caixa de direção aqui em particular, ela atende a linha Fiat, caixa de direção original da TRW. Essa caixa aqui você vai encontrar no Palio, no Novo Uno, no Nova Fiorino, Strada, Doblò, Siena, Ideia, Gran Siena, Palio Wicker, enfim, uma grande variedade de veículos da linha Fiat utiliza essa caixa de direção aqui. O que eu quero passar sobre essa caixa? Uma dica que uma vez a gente já bateu bastante a cabeça para tentar solucionar e descobrir o que era. Foi feita a caixa de direção para o cliente, substituído todos os reparos, tudo que vem no kit dessa caixa de direção, que são os anéis O-ring, retentores, esses outros anéis aqui, que são responsáveis por dividir o óleo, aqui do êmbolo também, enfim, essa bucha aqui que vai no lado aqui do carona, que eu já vou falar sobre ela também. Então foi tudo substituído, colocado no carro, o cliente andou um dia à noite, sem barulho nenhum, no asfalto. Aí ele passou numa lombada, escutou um barulhinho, mas bem baixinho, mas escutou aquele toque-toque, aquele famoso toque-toque. Voltou na oficina mecânica, disse: olha, meu carro ainda está fazendo um barulho. Na ocasião era um Siena, ela serve no Siena também. Meu carro ainda está fazendo um barulho, faz aí um toque-toque. Aí a caixa de direção, a gente tinha substituído os reparos, tudo. Isso foi 3 anos atrás, mais ou menos. Na época a gente substituiu tudo. A caixa não pode ser. Fui lá junto com o mecânico lá e fomos descartando hipótese. Aqui tá certo, aqui não precisa trocar, aqui ainda tá bom, olhando a parte de suspensão, tudo certo. Deu mais um ajuste, mais uma apertada lá no carro, nos parafusos, alguma coisa, Entregamos pro cliente para ele dar mais uma volta. Voltou, ainda continuava o barulho. Aí por fim, a gente foi atrás também, pesquisou, se informou e a única coisa que a gente notou ainda que poderia estar ocasionando esse barulho, esse toque-toque, foi o que? Esse componente aqui, o tucho. Esse tucho aqui dessa caixa, tá? Original, ele é assim, ó. É uma peça, um metal, na frente aqui tem uma espécie de um nylon, digamos assim. E o que acontece? Ela vai aqui nesse orifício lá dentro e ela encosta nas costas da cremalheira aqui na frente. Então ela que faz a regulagem, Vai essa peça, a mola e depois essa porca. Então se vocês observarem ali na caixa de direção, vai estar assim, ó. Lógico, vai estar apertado aqui, Mas vocês vão encontrar essa espécie de porca aqui nessa parte da caixa de direção, lado do motorista. Aqui vai estar saindo o corpo de válvula, ele vai estar lá dentro, assim, E ele que vai empurrar a cremalheira contra. Então, isso aqui vai estar lá dentro, assim, ó. Isso aqui encostado, ó. Então ele vai empurrar contra o corpo de válvula aqui, a parte do pinhão, Vai empurrar contra para fazer o ajuste. Se apertou demais, a direção fica extremamente pesada, Vai apertando a porca, ela vai pressionando aqui a mola, que vai pressionar o tucho contra, vai fazer força nesse sentido, para baixo. Se eu apertar demais, fica extremamente pesado. Se eu deixar frouxo, a caixa vai bater. Porque daí a mola não tá fazendo a força dela para comprimir, ela vai ceder e vai deixar fazer esse movimento aqui, ó. Ver se eu consigo filmar mais daqui. Entende, ó? Aqui eu tô exagerando, mas o que vai acontecer é isso aqui, ó. Aí o que vai acontecer com o tempo também? Por conta disso, vai começar a desgastar os dentes. Aonde que começa? Sempre no meio. De 1, 3, 5, 7, vai se espalhando. Quanto mais deixar, pior vai ficar a situação, tá? Então começou a ouvir um barulho da caixa de direção? Leva para dar uma olhada.
né? Se for no começo, às vezes não chega a danificar o dente, mas você vai deixando, você vai perder a cremalheira. Então, começou a ouvir qualquer ruído, som que venha da caixa de direção ou do sistema hidráulico, leva o quanto antes. Deixou, depois vai ficar caro. No começo poderia ser mais em conta. Depois, às vezes, já não consegue mais salvar a caixa, tem que comprar uma caixa de direção nova. Então, vamos lá. Voltando pro assunto aqui em questão, que é o tucho. Então, o que aconteceu? Né, a gente sempre testava também, colocava o tucho, botava aqui uma espécie de alavanca, forçava e mexia para ver se tinha folga. A gente fez esse mesmo esquema, colocou ali, não tinha folga nenhuma. Então a gente, na época, mantinha esse tucho. Lógico, se estava com folga, a gente colocava aqui e sentia que ele estava com uma folguinha, era a mínima coisa que você força assim, você já consegue notar, né? Tava com folga, a gente substituía. Não tinha folga, mantém o original. E aquela foi uma caixa que a gente observou que não tinha folga. Então, quando a gente verificou tudo, não tinha nada, a gente partiu para o princípio que é o tucho, então. Embora lá não tenha apresentado folga, vamos fazer um teste, vamos substituir. Vamos colocar então um tucho novo. Esse tucho aqui, você encontra no Mercado Livre, ou um fornecedor, loja de autopeças, às vezes também tem. Você compra ele avulso, é só passar, né, que é para uma caixa de direção, aí você vai passar o veículo, como eu já disse que esse aqui tem vários da linha Fiat, né, e vai informar que é para caixa, se for igual a essa aqui, ó, essa caixa aqui de direção, ela é original, foi feita só uma pré-limpeza nela ainda, né, mas vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ver se o celular vai focar, ó, TRW, tá, Fiat TRW. Vamos passar aqui a caixa de direção da Fiat, da TRW e o modelo do carro. Mas lembrando que ela serve Palio, Strada, Doblô, Siena, enfim. Mas o bom é especificar, quanto mais informação você passar para quem você vai estar comprando o componente, mais fácil de matar a charada e a peça vir correta. Então, até se vocês observar, ó, essa peça aqui é um material que eu acredito que é Tecnil, não é nylon. Tá? Eu acredito, não tenho 100% de certeza, mas se vocês notar, ela tem um anel O-ring aqui no meio. A original que vem na caixa, ela não tem. Então, digamos assim, é um metal lá no outro metal. E ela não tem nenhum ajuste interno, nada nessa caixa também, nessa parte aqui, para, digamos, tirar essa folga. Então, no tanto trabalhar, essa mexidinha que dá lá também na mola, que é insignificante, mas mexe, acaba criando folga. Então acaba gastando, né, tanto lá um pouco quanto aqui. Então esse aqui ele entra justo e além disso ele ainda possui esse anel O-ring, tá, que vai eliminar esse barulhinho, aquele famoso toque-toque que eu comentei, né, porque ele vai entrar em contato primeiro com o anel O-ring, tá, então vai eliminar o barulho, não vai dar folga e vai eliminar o barulho na caixa de direção. Lembrando que ele não tinha folga, esse aqui, mas, né, quando passava numa lombada, né, ele fazia aquele toque-toque, toque-toque. Quando eu digo que ele não tinha folga, é a cremalheira em relação ao peão. Vamos supor, botava a caixa, ela não ficava aquela sensação de vinha aqui, torcia a cremalheira, né, fazia um movimento de rotação para fazer o ajuste. Ela estava firme, mas no carro ela apresentava esse som, esse barulho. Então a dica é, se possível, substitua. Desmontou, né, já troca esse cara aqui, para não ter todo o trabalho de fazer novamente a desmontagem para substituir, regular tudo de novo por conta desse componente, tá? Ele não é um componente caro, vai variar aí R$20, 30, nessa faixa aí você consegue esse componente aqui, o tucho, tá? Agora falando sobre essa peça do lado de cá, ó, por que eu queria falar sobre essa peça? Aqui tem regulagem, que é esse sistema. O lado de cá não possui regulagem, tá? Essa bucha ela já vem com um retentor e uma outra espécie de bucha aqui para tirar
a folga. Então ela já vem na medida correta. Montou a cremalheira ali, né? Chegou nessa etapa aqui de montar a cremalheira, pois você só vai vir com ela nesse sentido aqui, sempre, tá? Aqui tá montado já, né? Já vem montado, mas sempre, ó, a mola virada para o lado que tá o óleo. Então essa bucha aqui vocês vão colocar nesse sentido, tá? Sempre quando vai desmontar, tô aprendendo ainda, vou ter dúvida depois, eu não fiz essa caixa, vai tirando, desmontando e vai fazendo vídeo, foto, para não se perder depois. Ajuda muito. Com o tempo você vai pegando os macetes, vai decorando, não precisa mais. Mas no começo é interessante. Então ela só vai vir ali, vai vir uma trava, uma espécie de uma volta assim, quase uma volta completa, né? Uma espécie de uma mola que vai segurar isso aqui no lugar. Beleza, pessoal? Então o assunto seria mais mesmo sobre esse carinha aqui, né? Que foi o que na época a gente bateu cabeça para descobrir de onde vinha o barulho. Então o que a gente, né, botou em prática e tomou por procedimento padrão? Toda a caixa dessa aqui, né? As outras a gente também tem o tucho, mas toda ela substitui esse cara aqui. Existem caixas de direção da TRW, que eu já peguei também, da linha Fiat, as caixas mais novas, tá? Já vi desse cara aqui, esse tucho um pouco mais alto, com 2 anel O-rings, que vem daí no reparo, e já peguei de nylon também, que veio na caixa nova. Então, geralmente quando vem, né, com os 2 anel O-ring de metal, ou quando tá assim, às vezes no reparo vem também já esse anel O-ring. Daí lógico, não precisa substituir, a não ser que tá quebrado, vai estar muito gasto. Daí sim substitui o tucho. Se não, é só substituir o anel O-ring do tucho original. Beleza, pessoal? Espero poder ter ajudado. Quem gostou, não esquece de se inscrever e deixar aquele like para estar fortalecendo o nosso canal. Um abraço.